rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando como é que eu faço a limpeza completa da minha moto. Aproveita aí, já deixa o like e diz pra mim se vocês querem que eu mostre como é que eu faço a manutenção geral quando eu pego pra limpar ela de ponta a ponta. Diz pra mim aí nos comentários se vocês querem esse vídeo aí.